Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Hidekimai, sou estudante do primeiro ano D da escola ETEC Martin Luther King e eu estou cursando Mecatrônica. Boa tarde a todos, meu nome é Victor Zé Ricardo Silva Barbosa, aluno do segundo ano, e hoje vamos fazer uma pequena demonstração do Teorema de Pitágoras, junto com meu querido amigo Rodrigo. Então, vamos lá. Antes de nós partirmos para as demonstrações em si, eu vou falar um pouco sobre os conceitos fundamentais que você deve ter para tentar entender o que nós vamos falar nas demonstrações. No caso, vai ser álgebra básica, geometria básica, produto notável, quadrado da soma de dois termos. Calma, esse se você não entender, nós vamos explicar. Fórmula da área de um triângulo, fórmula da área de um trapézio, que é um ângulo raso, e soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, dois dos tópicos nós pegamos para mostrar porque é algo que nem todos conhecem, ou quem conhece não sabe o porquê direito. Então, nós pegamos dois tópicos, produto notável e a soma dos ângulos internos de um triângulo. Porque nós achamos que seria um pouco mais importante. Bom, produto notável, como o próprio nome já sugere, ele é um produto, ou seja, ele é o resultado de uma multiplicação de alguém vezes alguém. Então, sempre quando tivermos alguém vezes alguém, o resultado vai ser um produto. Então, esse produto notável, nada mais nada menos que são essas multiplicações que você já tem na memória para quando você olhar numa questão, você já saber a resposta direto sem a necessidade de abrir a conta. Então, e quadrado da soma de dois termos é um dos produtos notáveis que eu vou falar, que no caso vai ser o único, na verdade, porque existem vários tipos de produtos notáveis, então, só que como a gente só vai usar o quadrado da soma de dois termos, eu deixo os outros a você, ao critério do ouvinte, que queira pesquisar, é só entrar na internet que vai ter vários. Então, quadrado da soma de dois termos. O nome já é bem sugestivo, né? Ele quer dizer o seguinte: quadrado, soma de dois termos. Então, primeiramente, vamos ter dois termos. Então, vamos considerar dois termos A e B. Então, ele quer a soma desses termos. Só que essa soma, ele vai elevar ao quadrado, porque ele quer o quadrado da soma. Então, é a soma elevada ao quadrado. E para quem já conhece produtos notáveis, já colocaria a resposta direto: a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Mas para quem não conhece, ele teria que desenvolver a conta. Então ele faria o seguinte: a mais b ao quadrado. Como ele é um produto notável, a mais b elevado ao quadrado pode ser escrito como duas multiplicações: a mais b vezes a mais b. E repare, produto notável é alguém vezes alguém. No caso seria o a mais b vezes o a mais b. Então agora vamos aplicar a distributiva. A vezes a ao quadrado, a vezes b mais ab, b vezes a, b vezes a e a vezes b é a mesma coisa, pois a ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou colocar mais ab para não confundir, e b vezes b, que dá b ao quadrado. Então repare que agora nós temos 1ab mais 1ab, então nós podemos juntar os dois, fazer 1ab mais 1ab, 2ab. Então a gente acaba já chegando no resultado que nós poderíamos colocar direto. Então a pessoa que já conhece esse produto notável já escreveria direto sem a necessidade de ter que fazer todas essas contas. Então é nisso que o produto notável auxilia muito. Muito bem. Eu vou falar sobre as somas dos ângulos internos de um triângulo, que são sempre 180, mas poucas pessoas sabem o porquê são 180. Então eu vou pegar aqui a ferramenta apontador. E vamos começar pegando um triângulo qualquer, não precisa ser necessariamente um triângulo equilátero. E para qualquer triângulo que possua uma base, vamos pegar o ponto oposto a essa base, ou seja, o ponto superior aqui. E vai haver uma reta, somente uma reta, que passa por esse ponto e é paralela à base, ou seja, as duas nunca vão se encostar. Dado isso, podemos pegar a reta e traçar duas transversais, de modo que pegue os outros dois pontos do triângulo, deste modo aqui. Então eu vou chamar a atenção de vocês para isso daqui. Isso daqui é a provação dos ângulos alternos internos, onde se eu tenho duas retas paralelas, nunca se encostam, e uma reta transversal que corta as duas, o ângulo que estiver aqui
é o mesmo ângulo que estiver aqui. E podemos provar isso pelo ângulo oposto pelo vértice, no qual essas duas nunca se encostam. Este ângulo aqui vai ser o mesmo que este ângulo aqui, que por sua vez, pelo ângulo oposto pelo vértice, vai ser o mesmo que este ângulo aqui. Usando isso daqui, vamos para a quarta imagem aqui, onde podemos pegar este ângulo e trazê-lo para cá pelo ângulo oposto pelo ângulo alterno interno, já que a base é paralela a esta reta. E podemos fazer a mesma coisa com o outro ângulo do outro lado, deste modo. Porém, agora eu quero chamar a atenção de vocês para isto aqui, pois temos o ângulo da ponta da cabeça do triângulo e temos os dois ângulos da base aqui. E já que isso aqui é uma reta, isso aqui vai ser um ângulo de 180 graus. Ou seja, a soma dos três ângulos internos de um triângulo é 180 graus para todo e qualquer triângulo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre nomenclaturas. Como vocês podem ver, ao lado temos um triângulo retângulo, na cor azul, e vamos falar o jeito certo de se referir a cada um dos lados desse triângulo. Os catetos são sempre os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus. E a hipotenusa é sempre o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Bom, proposição, para quem não sabe, são aquelas as frases que ditam o teorema. Então, por exemplo, lei da inércia, eu acho que muitos de vocês já ouviram, primeira lei de Newton, que um corpo tende a ficar parado, a não ser que alguma outra força seja exercida sobre ela. Mas por exemplo, isso é uma proposição. Então, uma das proposições que eu já ouvi muito, já escutei muito das pessoas me dizerem sobre o teorema de Pitágoras é que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Bom, mas para a infelicidade de muitos, devo dizer que essa proposição está errada. Quem te disse, mentiu para você, errou para você. Então, mas por que ela está errada? Bom, se nós pegarmos ao pé da letra, isso está errado por quê? Ele está dizendo, na verdade, que a soma dos catetos elevado ao quadrado. Ou seja, se nós pegarmos os catetos A e B do triângulo laranja acima, nós estamos querendo dizer que a soma deles é elevado ao quadrado. Então ficaria A mais B e isso elevado ao quadrado. Só que quem já prestou atenção, já viu isso, percebeu que é um produto notável, quadrado da soma de dois termos. E isso, na verdade, é igual a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. E nós sabemos que, na verdade, isso não é igual à hipotenusa ao quadrado. Isso é diferente de c ao quadrado. Então, qual seria a forma certa? Bom, a forma correta de dizer essa proposição seria a soma dos quadrados dos catetos seria o ao quadrado da hipotenusa. Então, essa seria a forma correta de se referir ao teorema de Pitágoras. Nada que modificaria muito você falar soma dos catetos ao quadrado e hipotenusa ao quadrado. A outra pessoa entenderia o que você está dizendo, já que se popularizou muito, mas não é a forma correta de se referir ao teorema de Pitágoras. Então, sempre quando forem se referir a Pitágoras, tentem dizer a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, vamos falar um pouco também sobre a diferença de demonstração e aplicação. Onde demonstração é quando utilizamos de fatores conhecidos e verdadeiros para chegar a algo novo. Como, por exemplo, do lado temos uma equação de segundo grau, e com cálculos e modificações com as passagens de tempo, fomos chegando até a fórmula de Bhaskara, utilizando métodos conhecidos e ferramentas verdadeiras, provando assim verdadeiro para todo e qualquer caso. Porém, quando falamos de aplicação, como por exemplo o lado, estamos utilizando do que a gente quer provar, sem prová-lo para todo e qualquer caso, e sim somente para um caso específico, como no caso um triângulo de lado 5, lado 4 e lado 3.
agora que vocês entenderam a diferença entre demonstração e aplicação, vamos para a parte mais importante do vídeo, né? A demonstração do Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras ele tem diversas formas de se demonstrar, então eu e o amigo Zé RK decidimos escolher duas, por motivos pessoais mesmo, que eu vou ficar com a demonstração algébrica, porque eu gosto de álgebra, e demonstração geométrica, porque ele gosta de geometria. Então, vai ser só por causa disso mesmo. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos escolher dois triângulos, considerar dois triângulos, retângulos, ABC e CDE, sendo que o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo CDE. Ou seja, a medida dos três lados e dos três ângulos vão ter que ser iguais. Então, vamos dizer que AB tem a mesma medida que DE, assim como BC tem medida que EF, assim como AC tem a mesma medida que DF. E ângulos de mesma cor possuem mesmo valor. Amarelo com amarelo, azul com azul, 90 com 90. Então são esses dois triângulos que nós vamos considerar. Bom, vamos pegar esses dois triângulos que nós temos agora e vamos montá-los da seguinte forma. Vamos fazer com que o ponto C e D eles se coincidam, ou seja, que nada mais nada menos que o C e D fiquem um em cima do outro. Então isso vai gerar um novo ponto para a gente que eu vou chamar de ponto O. Então agora vamos ter o ponto B, O e o E, e eu quero que eles sejam colineares, ou seja, que tenha uma reta que passe por eles, pelos três pontos. Então o desenho vai ficar mais ou menos assim. O ponto C e D vai se coincidir e eu vou chamar esse ponto de O. Então aqui tem uma reta, imagina uma reta que passa por aqui e os pontos B, O e E estão contidos nessa reta. Então vai ficar essa figura esquisita aqui, né? Que vai ficar um triângulo meio de ponta cabeça e outro triângulo normal, mas enfim. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, nós temos que o ângulo amarelo mais o ângulo azul mais o de 90 tem que dar 180 graus. Não tem como contestar isso. Tem que dar 180 graus, como a gente já demonstrou anteriormente. O ZRK demonstrou, né? Bom, então, em um ângulo raso, também tem 180 graus. Então, se a gente analisar esse ângulo O aqui, nós temos ângulo azul, amarelo. Mas para completar 180 graus, falta o quê? 90 graus. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui vai ter 90 graus. E isso vai ser importante para a gente, vocês vão ver futuramente. Então, vamos lá. Essa figura é uma figura meio estranha. Então, vamos transformar nela uma figura que nós conhecemos. Então, vamos traçar o segmento AF para transformar num trapézio ABEF. Então, vamos traçar lá o segmento aqui. Pronto, então aqui 90 graus, traçou o segmento AF e ficou com o trapézio ABEF. Então vocês conseguem enxergar esse trapézio. Então depois disso, vamos considerar medidas para os segmentos. Então BO, que é igual a EF, porque eles são congruentes. Então vamos chamar de Bzinho, falar que eles têm uma medida Bzinho. Assim como OE e AB vão ter segmentos de medida Azinho. E AO, OF vão ter Czinho. Então isso vai ser importante porque nós podemos analisar agora que A e B vão ser catetos do triângulo ABO e OEF, claro. E C vai ser a hipotenusa desses triângulos. E outra coisa que quero que vocês reparem é que quando nós traçamos esse segmento AF, formou um novo triângulo AOF. E agora, vocês vão entender a importância de encontrar esse ângulo de 90 graus pelo seguinte motivo. Agora nós podemos afirmar que esse triângulo AOF ele é retângulo. Ou seja, isso é importante porque nós já temos a medida da base desse triângulo e nós temos a medida da altura, que ambos medem Czinho. Então, além de retângulo, ele também é isósceles. Olha só que incrível. Bom, como o Teorema de Pitágoras ele mexe bastante com área, que é sempre alguma coisa elevado ao quadrado, então nada mais justo do que nós mexermos com áreas também. Então vamos calcular a área desse trapézio. Para isso existem duas formas, que eu acho que vocês já devem imaginar quais são. Que a primeira, mais básica, né, que é
encontrar a área desse triângulo, encontrar a área desse triângulo e a área desse triângulo, somar tudo, vamos ter a área do trapézio. E a segunda forma é você ir pela fórmula mesmo, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, existem essas duas formas para calcular, então nós vamos considerar esses dois casos. Então, primeiro vamos calcular a área dos três triângulos e somar, e depois vamos calcular pela fórmula. Forma 1. Soma das áreas dos triângulos ABO, OEF e AOF. Bom, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos que a área do triângulo ABO e O e F vão ter que ser o mesmo, pois são triângulos congruentes. Então, eu posso dizer que a área do triângulo OEF e a área do triângulo ABO, eles vão ser iguais. E isso vai ser igual a base vezes a altura, a base Bzinho, altura Azinho, e isso dividido por 2. Então, B vezes A sobre 2. E agora, vamos ver a área desse triângulo AOF. Bom, a base, Czinho, altura, Czinho. Então, vai ficar C vezes C dividido por 2. E C vezes C é igual a C ao quadrado sobre 2. Então, nós já temos a área de todos os três triângulos. Então, agora só basta somar esses três triângulos. Então, vamos lá. Então, a área do trapézio, AB e F, vai ser igual a 2 vezes a área desses triângulos, pois são dois triângulos, né? Aqui você só encontrou a área de um triângulo. A área de um triângulo é isso, então como tem dois, duas vezes. Nada mais justo. Então, 2 vezes B vezes A sobre 2, mais C ao quadrado sobre 2. E isso pode ser escrito como 2AB mais C ao quadrado sobre 2. Tudo em um denominador só. Então está aqui a nossa área do nosso trapézio. 2AB mais C ao quadrado sobre 2. Não tão complicado. Então já encontramos a primeira área do trapézio. Então vamos agora pela forma 2, que é pela fórmula. Então vamos lá. Então a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então vamos lá. Qual é a nossa base maior? Bzinho. Olha a nossa base maior aqui. Bzinho. Nossa base menor, Azinho. E a nossa altura, olha a sacada que legal aqui, ó. A altura desse trapézio é Bzinho mais Azinho, pois ele comporta o B e E. É o segmento BE. Então é Bzinho mais Azinho. Só que, se você é esperto, você já reparou que isso aqui, na verdade, pode ser escrito como A mais B ao quadrado. E se você prestou atenção, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, um produto notável. E isso pode ser escrito como A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado sobre 2. Então já está aqui a nossa área pela forma 2. Só que aí você pode perguntar, ué, mas deu diferente? Então, acontece que ambos, quando fizermos as contas, vai dar o mesmo resultado. Porém, eles estão escritos de forma diferente. Então, como o trapézio ele é o mesmo nos dois casos, eles não podem dar áreas diferentes. Pois é o mesmo trapézio, como é que vai dar uma hora dar uma área e outra hora ele dá outra? Então, os dois vão ser iguais. Então, vamos igualar os dois casos. Então, 2AB mais C ao quadrado sobre 2 vai ser igual ao quadrado mais 2AB mais B quadrado sobre 2. Então, essas duas áreas vai ser igual. Bom, o 2 está dividindo por 2, então vamos simplificar. Então, isso vai dar aqui 2AB mais C quadrado é igual ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Temos somando 2AB dos dois lados. Então, podemos subtrair dos dois lados, cortando os dois. E isso vai ter que, portanto, C ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais B quadrado. E, se você já reparou, né? Isso vai implicar que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. E está aqui provado o teorema de Pitágoras, em que Azinho e Bzinho vão ser os catetos e C vai ser hipotenusa. Então, a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, lembrando que nessa demonstração algébrica que eu fiz, eu utilizei de triângulos escalenos. Porém, ele poderia ser demonstrado também com triângulos isósceles. Mas eu preferi demonstrar com triângulos escalenos por causa que, como uma forma de mostrar para vocês que não importa a medida do lado do triângulo. Então, porque se você demonstra com um triângulo isósceles, você está provando que ele só funciona para um triângulo isósceles. Então,
Eu preferi provar por escaleno, porque assim já prova pro isósceles mesmo assim. E não pro equilátero, até porque equilátero nem tem ângulo de 90 graus, tá ok? Ele só tem um ângulo de 60 graus. Então, tá aí a demonstração algébrica. Então agora vamos para a demonstração geométrica com o nosso querido amigo ZRK. Então vamos à demonstração geométrica, que diferente da demonstração algébrica leva menos cálculos, é algo mais visual, algo mais intuitivo. Nem tanto, mas em relação à algébrica é mais intuitivo. E vamos começar então nosso pensamento pegando um quadrado de lado qualquer, não importa o lado. E vamos fazer cortes nesse quadrado. Vamos fazer um corte na vertical e um corte na diagonal, em certo ponto, de modo que divida o lado do quadrado em A e B. A e B são medidas diferentes, podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. E não nos interessa o valor, desde que seja diferente de zero. Então vamos dar o nome aqui, vamos chamar essa medida de A e essa medida de B. Essa medida aqui também vai ser B e essa medida também vai ser A. Pois dividimos todos os lados do quadrado em A e B. Ok, com isso já podemos começar a trabalhar um pouco, mas antes vamos fazer mais um corte, que vai ser importante para a visualização desse problema. Vamos fazer um corte na diagonal desses retângulos, assim. Vamos chamar essa diagonal de C. Vamos dar uma medida C para essa diagonal. Muito bem. Como vocês podem ver, os cortes que fizemos dividiu o nosso quadrado em 4 triângulos e 2 quadrados. Esse quadrado aqui de cima vai ter medida de b ao quadrado. Por que b ao quadrado? Porque o seu lado é b. E a área de um quadrado é dada pelo seu lado ao quadrado. Gênios, né? Mas então, aqui embaixo temos um quadrado maiorzão de lado A. Ou seja, sua área vai ser... Nossa, isso ficou feio, hein? A ao quadrado. Sua área vai ser A ao quadrado. Ok, vamos colorir um pouquinho mais isso aqui, né? Pra deixar mais visual. Como vocês podem ver, nós temos o nosso quadrado dividido em várias partes. E eu quero que vocês prestem atenção nos triângulos, que vão ser uma parte fundamental. Os dois quadrados, os dois retângulos, eles são iguais. Esse retângulo aqui, inteiro, sem a divisão da diagonal, esse retângulo é igual a esse retângulo. Por quê? Porque ele tem lado A e lado B. Aqui também, ele tem lado B e lado A. Ou seja, sua área vai ser igual. E mais que isso, os seus lados são iguais também. Ou seja, posso sobrepor os dois e eles vão ficar um em cima do outro certinho, sem sobra. E quando cortamos os retângulos na diagonal, formamos 4 triângulos, que por sua vez também vão ser iguais. Vão ter mesmo lado, mesmo ângulo, mesma medida. E uma coisa importante que eu quero denotar, eles vão ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, são 4 triângulos retângulos. E isso vai ser muito útil. E agora vamos fazer uma coisa que é meio estranha. Vamos reordenar esses triângulos. Vamos pegar os triângulos. E vamos reordenar eles de forma que eles fiquem assim. Calma que vamos explicar o que está acontecendo aqui. À primeira vista, você não pode definir que a parte de dentro, essa parte cinza, é um quadrado em si, porque não sabemos os ângulos que estão contidos ali. Para ser um quadrado, nós precisamos de 4 ângulos de 90 graus. E de lados iguais, ou seja, todos eles têm que ser C. No caso, todos eles já são C, como vocês podem ver ali. Porém, nós temos que provar os ângulos dele. Então vamos começar com os ângulos de 90 graus. Isso prova que essa figura inteira aqui é um quadrado. Pois todos os triângulos têm 90 graus no mesmo lugar. Aqui, 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Ok. Isso prova que a figura aqui completa é um quadrado, mas não prova que o meio é um quadrado. E é isso que nós queremos provar. Então vamos pegar aqui, e vamos pegar aqui, vamos chamar este ângulo aqui de
alfa. Vamos colocar esse Azinho que parece outro A, mas tudo bem, é um alfa. E esse ângulo de beta, para diferenciar os ângulos. Ok. Como nós vimos anteriormente, a soma interna dos ângulos de um triângulo sempre dá 180. Porém, se você perceber aqui em cima, nós já temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, alfa mais beta vai dar 90 graus. Porém, tem um detalhe nessa figura. Os triângulos estão organizados de tal maneira que aqui vai ser um ângulo beta. E aqui vai ser um ângulo alfa. E assim por diante, é todo triângulo. Ou seja, como nós já provamos que a figura completa é um quadrado, esse lado aqui é totalmente reto. Ou seja, se pegamos essa parte aqui, este ângulo aqui, ele é 180. Portanto, já que temos aqui um alfa e aqui já temos um beta, e nós já provamos que alfa mais beta tem que dar 90 graus, pois é o que falta para a soma aqui dá 180, então podemos concluir que este ângulo aqui é 90 graus. E aí está o ponto. Todos os ângulos aqui têm um alfa e um beta, sem exceção. Então podemos colocar aqui, ó, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Ou seja, provamos que a figura no meio, esse espaço tecnicamente vazio, é um quadrado. E mais que isso, é um quadrado de lado C, pois todos eles estão com a hipotenusa do triângulo, que vale C. Aqui, ó, vale C. E aí fica a gente tem que fazer uma relação entre o primeiro quadrado, esse quadrado azulzão aqui, e o último quadrado. Pois, aqui nesse primeiro quadrado, temos um quadrado de lado AB. Ou seja, a sua área vai ser dada por A mais B ao quadrado. Porém, aqui também temos um quadrado de lado AB. Ou seja, suas áreas vão ser tecnicamente iguais. Tecnicamente não, eles vão ser iguais. Porém, temos uma pequena diferença aqui. Aqui nós temos 4 triângulos de lado AB. E aqui também temos 4 triângulos de lado B. Mas aqui temos 2 quadrados. Um quadrado de lado A e um quadrado de lado B. E aqui nós só temos um quadrado no meio de lado C. Então, isso implica que, já que os quadrados são iguais, têm a mesma área, e podemos descontar os triângulos que são iguais em ambos, isso implica que a área que está aqui dentro, que é C ao quadrado, essa área aqui, ó, C ao quadrado, tem que ser igual à soma do que restou aqui, que é A quadrado mais B ao quadrado. E com isso, provamos geometricamente o teorema de Pitágoras. Bom, essa foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem suas perguntas nos comentários. Responderemos na medida do possível. Obrigado por assistirem e é isso.